A Bíblia nos ensina em João, capítulo 1 João, capítulo 1, versículo 5, 14, que diz assim: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Diga assim: segundo a sua vontade. Então, o que é que nós precisamos entender nesse tempo? Nós não precisamos entender um milagre, nós precisamos entender a vontade de Deus. Amém? E essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Para isso, precisamos conhecer quais são as promessas de Deus relacionadas à nossa vida. Quais são as promessas de Deus relacionadas à nossa família? Quais são as promessas de Deus relacionadas às nossas finanças? Quais são as promessas de Deus relacionadas ao nosso ministério? Quais são as promessas de Deus relacionadas a tudo que nos diz respeito? Muitas vezes nós queremos algo que está fora da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é quais são as vontades de Deus para a minha vida. E para isso eu preciso logo a seguir alinhar a minha oração. Alinhar. Daniel sabia que havia uma promessa de Deus para aquele povo. Daniel estava clamando pelo povo de Israel, o povo que estava em sofrimento, o povo que estava em cativeiro. E a Bíblia diz que a oração de Daniel era constante, concisa. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia qual era o propósito e a promessa de Deus. A primeira coisa que eu te pergunto hoje, qual é a promessa de Deus para a sua vida? Quantos sabem o que Deus está esperando de você? Quantos sabem o que Deus anseia fazer através de você? Quantos aqui têm conhecimento e entendimento do plano de Deus para a sua vida pessoal, o entendimento e o cumprimento do plano de Deus para a sua vida familiar, né? Quantos de nós conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial e a nossa vida financeira? Deus tem um propósito para todas as áreas da nossa vida. Agora, o que eu preciso? Eu preciso estar alinhado. Alinhado àquilo que Deus já determinou que iria acontecer. Alinhado ao propósito, alinhado ao coração de Deus. E hoje nós queremos, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Amém? Nos diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Preste bem atenção. E foi Jabes mais ilustre, diga comigo, mais ilustre, do que os seus irmãos. E a sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Diga, invocou o Deus de Israel, dizendo, e agora a oração dele tem um contexto: se o Senhor me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que tu mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe pedia. Diga comigo, Deus lhe concedeu o que pedia. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a atitude de Jabes, que fez toda a diferença. Nós encontramos Jabes fazendo uma oração, né, que foi prontamente atendida por Deus. Prontamente o Senhor respondeu a oração de um homem. Diga assim, prontamente. Deus também quer atender a minha oração. Sabe por quê? Porque ele orou segundo a vontade de Deus. Ele demonstrou nesta oração uma fé extraordinária em Deus. Ele demonstrou aqui que Deus era capaz de fazer aquilo que ninguém acreditava naquele momento.
Um homem que estava predestinado a uma vida de maldição. Os nomes para o povo de Israel, para os judeus, tinham muito significado. Os nomes hebreus têm muito significado. E a sua mãe, no desespero da dor, sem perceber, amaldiçoou o seu filho. Quando ela coloca o nome de Jabe, o nome de Jabe significa um nome que está carregado de maldição, né, de dor, de sofrimento. Um nome cercado com dor e sofrimento. E a mãe diz, esse é o Jabe, aquele que me provocou dores, aquele que me provoca sofrimento, aquele que tem sobre ele um pesar. Agora imagina um homem que vinha agora com uma maldição dessa sobre a sua vida. E os hebreus acreditam que o significado do nome tem muito a ver com a sua conduta, com a sua vida e com o seu futuro. Então, ele tem muito cuidado a pôr os nomes dos filhos. Mas a sua mãe, naquele momento, ela colocou a situação que eles estavam vivendo. E eles têm muito isso, colocar o momento que eles estão vivendo. O significado do filho tem a ver com o momento que eles estão vivendo. E ela agora chama de Jabe, que quer dizer pesar, dor, aflição, sofrimento. Por outro lado, nós encontramos que ilustre significa uma pessoa honrada. Agora, Deus muda a história de Jabe, que ele, quando ele ora, ele diz, Deus me faz o quê? Um homem ilustre. Diz que o Jabe foi mais ilustre do que os seus próprios irmãos. Deus o fez um homem ilustre. Um homem ilustre é um homem honrado. Jabe nasceu de um parto terrível, com um peso de maldição terrível, mas a sua história foi mudada através da oração. Querida, a oração, ela muda a história do homem. A oração, ela muda a história de uma nação. A oração, ela muda a história de uma casa. A oração, ela muda a história de uma família. A oração, ela ergue do muturo necessitado e faz habitar entre príncipes e sacerdotes do seu povo. A oração, ela muda o nosso cativeiro. Então, tudo na nossa vida, se nós entendermos, está baseado numa vida de oração. O que fez de Jabe se tornar o homem mais ilustre? A sua oração. Não foi a sua oferta, não foi o tempo de louvor, não foi o tempo que ele pregou, não. Foi a sua oração. Uma oração objetiva. Sabe qual é o nosso mal? Que as nossas orações, ela não têm objetivo. As nossas orações, tem hora que se você parar para ouvir alguém orando, dá até vergonha. A nossa oração, ela não tem rumo, ela não tem destino. Ela não sabe para onde vai, nós oramos à toa. Primeiro que é uma guerra espiritual na oração terrível. Fala para mim, quando você começa a orar, se sua mente não vaga. Você começa a orar e tem que lembrar que amanhã tem que cozinhar o feijão. Você começa a orar e lembra que amanhã tem que ir trabalhar. Você começa a orar e lembra da cena da série que você estava assistindo. Você começa a orar, dá uma abrição de boca do inferno. Você começa a orar, o telefone toca, a mensagem toca e já aparece logo assim, urgente. Você para tudo, porque é urgente. Mais do que mais urgente do que uma vida de oração. Do que mais urgente do que irmos à presença de Deus. No dia que determinamos orar, dói o pé, dói o braço, dói a mão, dói a cabeça, dói o dente, dói a unha, dá sono. Quantos não dormem de joelho? A gente já não ajoelha mais por causa disso, né? Aprendemos a estratégia de orar de pé para não dormir. Mas a gente está orando de pé e começa a falar uma coisa, a mente vaga. Porque é uma guerra espiritual e muitas vezes nossa oração não tem sentido. Você já parou para pensar que às vezes você está orando, sua oração não tem sentido nenhum? Você está só falando coisas à toa, você nem sabe o que é que está pedindo, sabe para onde. Você começa todo objetivo, né? Mas chega no caminho da oração, nós nos perdemos. Ou só acontece comigo? Tem hora que eu estou orando, assim, eu digo, eita, estou passando tempo na oração. Eu lembro, mas o que é que eu estou orando mesmo? O que é que eu estou orando mesmo? Para onde está indo minha oração? Porque a mente já vagou para todo lado. Né? E acontece, eu venho todo dia para a igreja orar, e oro, e às vezes estou orando, daqui a pouco eu lembro que eu tenho que fazer uma coisa. Aí eu vejo uma inimiga, né? Aí para a oração por causa da inimiga, aí vai, aí estou na oração, aí eu passo aqui, eu digo, mas esse som está sujo demais. Aí estou orando, já vou pegar o pano, já estou limpo. Eu digo, é uma guerra. Você está em casa, está todo mundo nos seus quartos, nos seus computadores, nos seus telemóveis. Você vai orar, todo mundo resolve estar junto de você. Não é assim? Todo mundo quer um tempo. A mulher está lá sempre no canto dela, filho no canto dela. Mas você decidiu orar, todo mundo, queria ficar contigo agora.
há uma guerra na oração, porque a oração ela muda a história do homem. Nós encontramos aqui na vida de Jabes. Gente, você parar para entender esse texto, você ler esse texto, você vai procurar a história desse homem. Primeiro você começa a entender o que ele é. Ele podia se tornar uma pessoa vingativa por causa do nome que ele carregava. Imagina na escola o povo dizendo, lá vem o sofrimento, lá vem a dor, lá vem o amaldiçoado. Ele podia ser uma pessoa vingativa pelo peso de maldição que ele carregava, por tudo que ele havia vivido, pelo peso que havia sido colocado nos seus ombros. Porém, ele decidiu mudar a sua história. E sabe o que é mais lindo? Porque você vai ver na Bíblia que quando aparece Jabes, ele está vindo num texto que não tem nada a ver. Ele aparece numa história fora de contexto. Está quase igual a nossa oração fora de contexto, muitas vezes. Ele aparece completamente fora de contexto. Olha o título do capítulo 4, diz assim, a descendências de Judá. Aí se você for ler o versículo 1, começa que os filhos de Judá foram. Aí começa cada nome aqui que eu nem me atrevo a ler, né? Porque senão, e gerou, e gerou, e a família era honrada, e gerou, e vai gerando, e fulano gerou Peltrano gerou Peltrano, e vai. E de repente no capítulo 9 está uma pausa. No versículo 9, ele para falar de um homem chamado Jabes. Aí ele diz, e gerou a Jabes, deu nome, e já. Aí começa a história. Começa falando quem ele era, o homem que orou. Gente, é tão interessante que para tudo, em 2 versículos, retrata a história desse homem. Aí depois continua de novo, as gerações, e foi gerando. No meio de um texto que não tem nada a ver, no meio de um capítulo que não tem nada a ver, aparece alguém que o autor, quem estava escrevendo, foi iluminado pelo Espírito Santo naquele momento, diz, espera aí, mas esse homem tem algo para se falar dele. Esse homem mudou a sua vida através de uma oração. Diga assim, a minha vida pode ser mudada através da oração. O segredo da vida desse homem foi que ele invocou ao Senhor. Não foi a espada, não foi a guerra, não foi a sua inteligência, não foi a sua sabedoria, não foi o seu conhecimento, não foi a sua riqueza. O que mudou a história dele foi quando ele invoca o Senhor. Quando ele invoca o nome do Senhor, quando ele chama o Senhor, foi sua atitude diante das circunstâncias. A sua atitude diante do momento que ele estava vivendo, ele diz, meu momento é todo o contrário. Meu momento é todo amaldiçoado, mas eu vou mudar a minha história. Ele muda a sua história através da oração. Quantos querem mudar a sua história de vida? Querido, não há outro caminho para mudar a sua história, não é pelo seu fazer, é pelo seu buscar. Entenda isso, a nossa história é mudada não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós buscamos. E o que é que você está buscando nesse tempo? A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então entenda isso, esse homem tomou uma atitude de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor, e a oração mudou a sua história. Nós temos uma frase aqui que diz, a oração, ela move o coração de Deus. Quantos querem mover o coração de Deus aqui? Amém? E nós movemos o coração de Deus através da oração. Quando nós oramos, quando nós nos humilhamos, a oração move o coração de Deus. E ainda acrescento mais, a oração ela move a mão de Deus. Sabe o que é isso? A mão de Deus se mover ao teu favor, a mão de Deus se mover em tua direção, a mão de Deus se mover até você. Sabe, quando nós oramos, Deus move a sua mão e os homens movem a sua mão ao nosso favor. Muitas vezes não entendemos porque as coisas não acontecem. Sabe por que não acontece? Porque nós esperamos pela nossa capacidade. Muitas vezes não entendemos porque as coisas não se tornam realidade na nossa vida, porque nós achamos que é pela nossa inteligência. Muitas vezes nós reclamamos porque as coisas não mudam em nós, porque achamos que é por aquilo que possuímos. Não, é pela mão de Deus em nós. Quantos lembram da oração de Esther? Seu povo estava condenado. Seu povo tinha um decreto de morte sobre a sua vida. Seu povo tinha um decreto de morte total. Uma nação iria perecer, Esther iria perecer. Não foi pela sua posição de rainha, não foi pela sua riqueza, foi pela sua oração.
ela orou. E ela clamou a Deus, orem, olha o objetivo, orem, porque eu vou me apresentar diante do rei, para que eu encontre graça aos olhos do rei. Uma oração com objetivo, ela sabia o que ela queria receber do outro lado. Ela disse que ela manda mensagem para o seu primo, né? Mardoqueu diz, olha, põe todos em oração por mim, que eu também estarei orando e jejuando durante 3 dias. Depois irei me apresentar ao rei, que eu ache graça aos olhos do rei. Eu não estou sendo convocado, eu estou indo fora do tempo, e quem desobedece essas leis é condenado à morte. Mas eu já estou condenado, então se eu perecer, eu pereci. Mas se Deus quiser, Ele irá olhar para mim de forma diferente. E quando ela chega perante o rei, a mão do rei se volta para ela. Ele estende o seu séquito e diz, o que queres? O que queres? Mas olha só que não é só o que ela queria, ele diz, o que queres? Porque depois que tu quiser, daquilo que tu falar que tu queres, eu ainda te dou a metade do meu reino. É sempre mais. É sempre além, porque agora é a mão de Deus que se move na mão do homem. Então, o que nós precisamos entender, querido, que tudo que vier até você, não é porque você é bom, não é porque você merece, é a mão de Deus que vai se movendo e move a mão dos homens ao teu favor. Ao teu favor. E como viver é isso? Nós só podemos viver isso através de uma vida de oração. Diga, uma vida de oração. Uma vida de oração. Nesse texto nós encontramos que Jabes, ele conseguiu 2 coisas através da oração. Primeiro, ele conseguiu a bênção de Deus que fez toda a diferença. Ele conseguiu a bênção de Deus que fez de um homem cheio de dores, com peso de maldição, o texto diz que ele se tornou um homem ilustre, mais do que os seus irmãos, um homem honrado, um homem digno. Querido, Deus quer fazer isso com você nesse tempo. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher honrada, digna, ilustre, mas para isso é necessário termos intimidade na oração com o Pai. Muitas vezes nós queremos uma posição que não é nossa, Ele que nos dá, Ele que nos leva lá. Ele se tornou um homem honrado. Olha o que diz Provérbio, capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Agora nós encontramos a primeira bênção na vida de Jabes. Ele foi o quê? Honrado por Deus. A bênção de Deus que acrescentou sobre ele. E não acrescentou dores, mas acrescentou a bênção. Então o que nós precisamos nesse tempo é da bênção de Deus, a bênção que enriquece. Que quando nós falamos de riqueza, não estamos falando de uma riqueza financeira, tem que começar primeiro uma riqueza espiritual. E essa riqueza espiritual atrai todas as outras riquezas. Tem gente que não entende como as pessoas vivem, tem gente que gosta de falar, mas não sabe a estrada por onde passou. Você não quer passar muitas vezes na estrada que outros passaram, né? Mas você quer viver a bênção que outros viveram. Então caminhe na mesma pisada. Entenda o que Deus está disposto a fazer para quem confia nele. Queridos, é uma confiança em Deus, tem que estar acima do que qualquer outra coisa. Um coração de Deus. Seu coração é um coração de Deus? Como é o coração de Deus, pastor? Um coração perdoador. Um coração amável. Um coração que sabe a quem está servindo. Tem gente se atropelando por aí, se matando por aí, morrendo de cara feia, deprimido, angustiado, indo para o inferno, porque ainda não entendeu qual é o coração de Deus. Nós precisamos ter o coração de Deus. Diga assim, eu preciso ter o coração de Deus. Porque o coração de Deus, ele traz paz. O coração de Deus, ele traz propósito. O coração de Deus, ele traz visão. O coração de Deus vai você entender que a coisa mais importante não é o que você está vendo, é o que você ainda não viu. Isso é o que nos move. O que é que te move hoje? O que é que te move? O que é que move você na tua família? O que é que move você na tua empresa? O que é que move você na vida espiritual? O que move você no ministério? O que é que te move? Muitos estamos procurando e querendo a recompensa terrena, o reconhecimento. Não ligue para isso, quero o reconhecimento que vem do alto. Sabe o que é o reconhecimento que vem do alto? Quando tudo está acabando, está todo mundo vendo o que Deus está fazendo. A tua fé não será abalada. Diga para o irmão, não deixa a tua fé ser abalada. Descubra quem você serve e tenha tempo com ele. Jabes fez uma oração que mudou a sua história.
Diga que é tempo de eu fazer uma oração. Diga comigo que é tempo de eu fazer uma oração. Que esteja alinhada ao propósito de Deus. Para que a minha vida, ela seja mudada. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo ímpar. Um momento, querido, muita gente vai se assustar com ainda o que está por vir, o que está para acontecer. Porém, Deus também quer fazer pessoas honradas neste tempo. Vocês vão ver pessoas indo de um nível para outro muito rápido, e já está acontecendo. Vocês vão ver pessoas mudando a sua história, a sua vida, por causa de escolhido andar com Deus. Andar com Deus. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos nesse tempo, é andarmos com Deus. Senão nós ficaremos fora da rota. Precisamos alinhar os nossos poteiros. Precisamos alinhar o nosso GPS. Precisamos alinhar a nossa vida, aquilo que Deus está fazendo. Amém? A bênção de Deus, ela é infinita. Infinita, ela não tem fim. Olha o que diz Efésios 3:20. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Opera em quem? Em nós. Segundo o seu poder que opera em nós. Então a bênção de Deus é infinita. Quem olha para a oração de Jó diz, não, esse homem é Pinel da cabeça. Você viu o que ele pede a Deus? Que audácia. Que audácia dele. Para o texto todo, vindo as gerações, para no homem, diz assim, que este homem orou, né, e se tornou um homem mais ilustre entre seus irmãos, né, depois de tudo, e diz assim, e quando ele orou, e invocou a Deus de Israel, dizendo, agora olha que soberba a oração dele, né? Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Essa já é outra tradução aqui, né? Tomara que me abençoes e alargue as minhas fronteiras. Quer dizer, que me abençoe e me prospere de tal maneira que eu não tenha mais limitações, não existe a fronteira diante de mim. E depois ele diz, e que este mal que está lá fora, assolando a nação, não recaia sobre a minha vida. Você entendeu isso? Ele diz que tudo que está acontecendo não recaia sobre mim. Que as dores não venham sobre mim, que a maldição não venha sobre mim, que a aflição deste mundo não recaia sobre mim. Aí o que diz o texto? E prontamente Deus fez. Agora já pensou, pode viver na terra sem aflição? Deus fez. A oração de Jó foi tão sincera diante de Deus, que a Bíblia diz que ele alcançou tudo que ele pedia. Não foi só algumas coisas. Ele alcançou tudo que ele pediu. Tudo. Agora você entende isso, que nós temos um Deus que pode nos dar tudo. Então, o texto para 2 versículos apenas para contar a história de um só homem que mudou toda a sua vida. Não precisou estar ali falando quem foi, o que ele fez, o que ele conquistou, a sua sabedoria, a sua inteligência. Não. 2 versículos expressa toda a história de um homem. Se tornou um homem mais ilustre do que seus irmãos. Amém? A bênção de Deus faz com que a nossa família ela esteja feliz. A bênção de Deus faz com que o nosso ministério ele avance. A bênção de Deus faz com que as nossas finanças elas sejam prósperas. A bênção de Deus faz com que a nossa saúde ela seja fortalecida. Tudo com a bênção de Deus. Então eu te pergunto hoje, a tua família está sendo feliz? O teu ministério está rompendo? A tua vida financeira está crescendo? Se não está acontecendo, está faltando uma vida com Deus. Uma vida com Deus. E diz que quando nós estamos nele, aí a chuva vem, o mover do Espírito acontece. E quando o mover do Espírito acontece, as coisas vão também acontecendo. Vão acontecendo. Você tem testemunho. Quantos aqui pode contar testemunhos? Sabe por que são as lutas na nossa vida? São temporais, passageiros, para glorificar o nome de Deus. Tem gente que tem temporais eternos. Diga assim, os temporais na minha vida, eles não vêm para ser eternos. Eles vêm para passar.
Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o que Deus quer é que o nome dele seja glorificado até na sua vida, através da sua vida. Então, nesse tempo que eu e você precisamos é ter a bênção do Espírito, que regue a terra. A bênção do Espírito que muda uma nação, que muda uma cidade, que muda um prédio, que muda uma família, que muda o percurso de uma história. O que nós precisamos é da bênção de Deus que nos faz frutífero. Não é isso que a Bíblia diz em João 15? Que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. E as varas que está enxertada nele produz frutos. Nós precisamos ser uma árvore frutífera. Nós precisamos viver as bênçãos do Senhor. Nós, quando temos a bênção do Senhor, não existem fronteiras. Quando falamos de fronteiras, está dizendo que não existem limitações. Porque nós servimos um Deus ilimitado. Nós servimos um Deus que ele nos leva muito mais além. Então diga assim, esse é o tempo que Deus quer me levar muito mais além. Sabe o que Deus quer fazer, querido? Ele quer quebrar todas as fronteiras que estão diante de você. Quais são essas fronteiras? São as limitações que te impedem de viver os sonhos de Deus. Muitas vezes nós nos entregamos diante de uma ilimitação que está diante de nós. Nós nos entregamos diante de uma circunstância adversa que está diante de nós. Nós nos entregamos porque alguém falou para nós que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar lá. Mas a Bíblia me diz totalmente ao contrário. A Bíblia me diz que eu vou muito mais além porque eu tenho Cristo Jesus. A Bíblia me diz que o Espírito Santo me impulsiona mais além. A Bíblia me diz que eu posso chegar muito mais além porque eu sirvo ao Senhor. A Bíblia me diz que ele me deu poder e autoridade sobre principados, potestades, dominadores das trevas, nas regiões celestes. Eu tenho essa autoridade no reino do Espírito, quanto mais no reino da terra. Então você pode ir muito mais além do que aquilo que você imagina. Sabe qual é o exercício que nós temos que fazer todos os dias? Eu aprendi isso muito cedo. Quando as coisas começam a parecer que não vai dar certo, eu vou na frente do espelho e digo, você vai conseguir. O Espírito de Deus está em você, você vai conseguir. Não olhe, não pare, olha quem está na frente. Eu faço uma cruz bem grande e digo lá, está vazia, Jesus ressuscitou. Eu vou entender que não há tempo de conhecermos o que é Jesus. Tem gente brincando de igreja. Tem gente brincando de ser filho de Deus. Tem gente que hoje quer de Deus e amanhã é do diabo. Não, decida a quem você está servindo. Chega um momento que nós precisamos tomar uma decisão. Deus chega para o povo mais especial. Imagina o povo mais especial, um povo que foi criado, gerado por ele. Aí o povo se rebela. Aí ele chega e diz assim, olha, vai lá diante do povo e manda eles escolherem hoje. Quem quer me servir, me serve. Quem não quer, vai ser devorado pela terra. E para onde é que eles foram sendo devorados? Naquele dia a gente vai saber, né? Mas diz que havia, né? E tem muita gente nesse momento. Nós precisamos entender que estamos vivendo o último momento. E que cada um de nós decidamos ir para o céu. Ir para o céu. Sabe por quê? O inferno é mais perto. Mas o céu é uma caminhada longa até lá chegar. É uma caminhada longa até lá chegar. É uma caminhada de intimidade com o Pai. E eu preciso saber a quem eu estou servindo. Já diz, eu tenho uma condenação sobre a minha vida. Eu tenho uma maldição sobre a minha vida. Eu tenho um peso sobre a minha vida de destruição, de morte, de dor. Mas eu vou clamar aquele que tem poder. E esse que tem poder, eu vou dizendo, olha, Pai, que o Senhor venha me alargar, que o Senhor venha tirar todas as fronteiras, todas as limitações. Olha, Pai, que a aflição não venha sobre mim. Uma oração sincera dessa, Deus ouviu e cumpriu o desejo do coração dele. Diga assim, Deus quer cumprir o desejo do teu coração. Se for para honrar o Senhor. Vamos viver com Ele. Querido, hoje é tempo de nós nos agarrarmos a Jesus. O corona está tragando muita gente aí. Mas aqueles que confiam no Senhor, sabem para onde vai. Nós estamos vivendo os tempos finais. Jesus está voltando para muita gente. Para muita gente ele já voltou, né? Tem muita gente, Jesus está voltando, eu estou vendo, mas ele já voltou para meio mundo de gente aí. Eu conheço meio mundo que Jesus voltou para eles, que já partiram para a glória, já viveram o seu arrebatamento. Mas também está chegando a hora do arrebatamento de uma igreja pura, limpa e justificada. Mas também está chegando a hora da palavra se cumprir. Os dias são más. E nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos, querido, caminhar com Ele. E eu digo sempre, tem muita gente brincando que pensar em caminhar com Cristo é colocar um peso
de religiosidade sobre os seus ombros, de uma aparência religiosa nos seus ombros, de uma vida religiosa para que todos vejam. Não, a vida de Deus começa dentro de nós. Não adianta você ter cara de santo e o seu espírito não for santo. Diga, toda santificação começa aqui dentro. Aqui dentro. E todos os dias, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir de frente do espelho e ver como está o meu coração. Como está o teu coração? Sabe que tem afrontas na nossa vida que é para testar o nosso coração? Aí você vai brigar com carne e sangue? Não, é Deus testando o teu coração, para que ele venha ser sarado. Como está o teu coração? Lá no teu trabalho, como está o teu coração? Como está o teu coração dia a dia? Como está o teu coração diante do Senhor? Como está o teu coração nesse tempo, vivendo a bênção do Pai? Como está o teu coração na tua caminhada, na tua jornada? Como está teu coração? Pergunta para você mesmo, como está meu coração nesse tempo? O que é que eu tenho vivido nesse tempo? Como é que eu tenho olhado nesse tempo? O que é que eu tenho visto nesse tempo? Como está o teu coração? Esse é o tempo de vivermos as promessas do Pai. Diga, tudo que eu quero é um coração limpo. É um coração puro. Amém? Onde Deus responde a nossa oração. Se você crê, então, viva. Se você crê, então, busque. Se você crê, então, se entregue. A Bíblia diz que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tudo que eu preciso é ir até Jesus. E quando eu vou até Jesus, minha história, minha vida é mudada. Quantos querem ir para o céu? É através de Jesus. E sabe o que é que eu e você precisamos fazer todos os dias? É a oração da entrega. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu me arrependo diante do Senhor. Senhor Jesus, que o meu nome continue escrito no livro da vida. Senhor Jesus, que haja perdão na minha vida, porque todos os dias eu sou pecador. Todo mundo aqui somos pecadores, estamos na terra. Mas todos os dias nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, para que Ele venha alargar as nossas tendas, para que Ele venha ampliar nossas fronteiras, para que as limitações e as incapacidades desapareçam diante de nós. E nós possamos viver o quê? As promessas de Deus. Amém?